Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Hoje, neste domingo, Jesus nos apresenta uma parábola que fala do perdão, mas esse perdão como um remédio para a pureza do nosso coração. No final do Evangelho, Jesus mesmo diz: É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoar de coração é uma atitude onde nós vamos exercitando aquilo que é uma convicção, porque o ser humano ele se move segundo as convicções do seu coração, e perdoar de coração significa que nós precisamos ter uma convicção sobre esta obra do perdão. E essa convicção sobre a obra do perdão vem de Jesus Cristo, porque Ele nos ensina que nós seremos perdoados na medida em que nós exercitamos o perdão ao nosso próximo. Nós seremos perdoados dos nossos pecados na medida em que nós somos capazes de transmitir esta obra de salvação, que é o perdão, para os nossos irmãos. Por isso que nós precisamos aprender a experimentar primeiro este perdão de Deus, o perdão dos nossos pecados, para que assim, aprendendo a forma de perdoar, aprendendo a experimentar esse perdão de Deus, nós possamos verdadeiramente transmiti-lo ao nosso próximo. Mas veja que no início do Evangelho, Pedro ele vai perguntar: Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro ele está sendo bem generoso, porque o judeu geralmente perdoa até 3 vezes.
A primeira, ele perdoa, volta à relação. A segunda, ele perdoa e gera um certo afastamento. Na terceira vez, ele perdoa a dívida, mas não quer mais se relacionar com aquela pessoa. Rompe totalmente a relação. E nós precisamos entender que o sinal que nós conseguimos perdoar alguém é quando nós conseguimos ainda fazer o bem àquela pessoa. Por isso nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração, porque quando o nosso coração ele se torna rancoroso, quando o nosso coração ele começa a nutrir raiva, ódio, nós vamos abrindo a porta da nossa vida para dois pecados capitais, a ira e a soberba. E esses pecados capitais eles vão nos levar uma hora ou outra ao egoísmo, ao egocentrismo, e fazendo com que nós nos tornemos incapazes de experimentar o perdão. O perdão de Deus é o remédio para a cura do nosso coração, a cura e a libertação do nosso coração, para que possamos adquirir uma pureza de coração. O perdão, ele é como que a porta da salvação, onde nós vamos adentrando nesse grande mistério da obra de salvação de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, quando vai dizer a Pedro, ele vai ali olhar para Pedro e vai dizer: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro ele já estava indo além daquilo que ele, como judeu, compreendia o perdão ao próximo. E ele fala até 7 vezes, mas Jesus Cristo diz até 70 vezes 7. Isso significa perdoar sempre. Porque o maior beneficiário do perdão não é o outro, mas somos nós mesmos, porque nós seremos perdoados na medida em que nós aprendemos a perdoar, transmitimos esse perdão. E aí nós vemos a parábola que Jesus Cristo conta, onde ele vai contar essa parábola onde o rei vai pedir contas dos seus empregados. E chega um que deve uma grande fortuna. E esse homem ali, quando vai prestar contas, veja que o patrão, ele vai diante daquela fortuna, porque ele não tendo como pagar, o patrão ele vai vendê-lo como escravo, ele e a sua família. Ou seja, na antiguidade existia uma regra quando uma pessoa que tinha uma dívida para com alguém, ela não podia pagar, ela era vendida como escravo por um determinado tempo, para que ela pudesse trabalhar durante um determinado tempo e naquele determinado tempo pudesse sanar a sua dívida. Veja que esse homem, o patrão, ele ainda teve ali uma atitude de misericórdia daquele homem. Mas quando ele se prostra e suplica, ali o patrão ele tem uma atitude também de misericórdia mais profunda, que é essa atitude de compaixão, de sofrer a dor do outro. E aquele homem vai ser perdoado da sua dívida. Mas veja, aquele homem, ele não experimentou o perdão. Ele unicamente se livrou de um problema da sua vida. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós vamos à igreja ou vamos em algum momento de oração querendo que os problemas da nossa vida se resolvam. E na verdade, os problemas da nossa vida só se resolvem quando nós aprendemos a experimentar o perdão de Deus, o perdão dos nossos pecados e essa transmissão do perdão, perdoando aqueles que nos ofenderam. Somente assim. Mas quando nós não temos essa abertura de coração, nós unicamente queremos somente nos livrar dos nossos problemas. Mas na verdade, o grande problema da nossa vida é a impureza, a malícia do nosso coração, que vai nos levar à busca de prazer e à ganância
aquilo que o mundo tenta nos colocar, incutir como objetos de desejos. E se o nosso coração, se a nossa vida começa a ser guiada e motivada por esses desejos, nós começamos a desordenar a nossa experiência de vida com Deus e também com o próximo. E aí veja esse homem, quando ele sai, ele encontra um que lhe devia somente 100 moedas. E ele vai lançar esse homem na prisão. E na prisão ninguém tem como pagar a sua dívida. Veja que esse homem, ele não tem um desejo de receber aquilo que o outro lhe devia. Na verdade, ele quer unicamente condenar o outro por aquela debilidade do outro. E nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida, porque muitas vezes nós vivemos assim. Nós queremos o perdão de Deus para nós, mas quando nós vemos o erro do outro, nós não queremos o perdão de Deus para o outro, mas nós queremos condenar o outro ao inferno. E se nós queremos condenar o outro ao inferno, nós também vamos receber o inferno, porque nós precisamos aprender a desejar aquilo que nós queremos para a nossa vida, também para o nosso próximo, porque essa é a obra de salvação. E quando nós damos o perdão, quando nós experimentamos essa capacidade também de pedir perdão, nós vamos crescendo na nossa vida espiritual, porque o perdão é o remédio para a pureza do nosso coração. O perdão é a porta do céu, essa porta que nos abre a vitória que é sim a vitória contra os nossos pecados, contra os nossos vícios, contra a falta de amor, contra o ódio, contra o rancor, contra a raiva, contra a ira e contra a soberba. Precisamos adentrar nesse grande mistério da obra de Deus na nossa vida, para que assim nós possamos viver bem a nossa fé e não permitir que sejamos como esse homem que era ganancioso, esse homem que não queria experimentar o perdão, mas quis, depois de ser perdoado, condenar o seu irmão. E o patrão vai se indignar e mandar entregar aquele empregado perverso aos torturadores. Veja que precisamos sim ter essa docilidade de coração, abrir o nosso coração para a obra do perdão, para que, experimentando o perdão de Deus, possamos também transmitir e transbordar o perdão para a vida do nosso próximo, porque o perdão é o único remédio para a purificação do nosso coração. O perdão é a única porta de salvação. Somente o perdão tem a capacidade de botar um ponto final nas nossas histórias do passado, para que nós não fiquemos ressentindo essas histórias, para que possamos escrever novos capítulos da nossa vida, para que assim possamos dar um final feliz à nossa história, diferente do final da história da parábola que Jesus Cristo conta no Sagrado Evangelho. Busquemos refletir sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, para que assim possamos realmente exercitar essa prática do amor de Deus, que é o perdão, a grande obra de salvação, o remédio de cura e libertação para a nossa vida aqui nesta terra, para alcançarmos a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.